Foi impressionante. Exato. Só que eu tenho um grande questionamento sobre essa história. Salomão, como o cara mais sábio da face história, da face da terra. como pode alguém que foi o homem mais sábio da face da terra Sim. ter errado justamente onde Deus avisou ele que ele não poderia errar? Como que uma pessoa tão sábia está Muito boa suscetível ao pergunta, erro? muito boa pergunta. Se eu pegar uma faca do bar do primo Uhum. e mostrar pra vocês, tá limpa? Todo mundo vai falar que sim. Você não vai pôr uma faca suja lá pra... Perfeito. Tá limpa. Ok, mas essa faca tá limpa pra eu comer. Mas e pra fazer uma cirurgia na sala de cirurgia, tá limpa? Aí não. Não, tem que esterilizar ela. As almas dos nossos reis, dos nossos profetas, dos nossos patriarcas, estão num grau de espiritualidade incompreensível para nós. Eu diria que nós, perto deles, somos animais. E eles são seres humanos. Tá. Porque eles estão mais próximos da revelação no Sinai. Dentro do judaísmo existe o conceito de declínio das gerações. Então, cada geração que passa está mais longe daquela revelação máxima. Então, ela está num grau inferior no que diz respeito à espiritualidade. Então, a cobrança e a supervisão é muito mais minuciosa para com uma alma tão elevada, para com uma personalidade tão importante como Salomão, como o rei Davi. Então, nós não podemos interpretar esses textos a olho nu. Isso é a base da Cábala judaica. Nós não podemos ler isso como uma historinha, porque senão isso vai virar uma esquete de humor na internet, como muitas passagens da Bíblia já se transformaram em motivo de piada. Mas por quê? Porque estão lendo como um livro de historinhas. Vira novela. Não. A Torá, ela vem da raiz oraá, que é orientação. A Torá é um livro de orientações, é um manual de fabricantes do nosso boss lá em cima, para que a gente possa viver e extrair desse produto maravilhoso o que ele tem de melhor. Então, o rei Salomão, ele foi cobrado proporcionalmente ao seu nível espiritual elevado, e nem sempre as suas ações são compreensíveis a nós. O que nós podemos ter certeza é que a intenção por detrás dos, entre aspas, eu não quero falar, mas as imperfeições por detrás dos pequenos deslizes desses gigantes, para nós seria o maior dos preceitos. Para nós seria a maior de todas as boas ações possíveis de serem praticadas dentro das nossas vidas. Mas precisamos falar e precisamos aprender. E por isso que foi registrado. Para que nós possamos extrair a mensagem por detrás do poder, por detrás do orgulho, por detrás da prosperidade material. Igual o próprio rei Davi já escreveu, que o teste da riqueza é muito maior do que o teste da pobreza. Então tudo é um teste. José no Egito, ele ficou 12 anos sem ver a luz do dia. E quando ele teve a oportunidade da vida dele de ficar cara a cara com a única pessoa que tinha o poder e a autonomia de tirar ele do calabouço, o faraó, e o faraó dá abertura para ele numa entrevista de emprego e fala: é verdade que você é bom em interpretar sonhos? Qual que tem que ser a resposta de José? Sim! E mostrar que ele sim é útil nessa área específica que o faraó está procurando e está carente. Qual foi a resposta dele, Tiago? Biladai Elohim Yanet Shalom Paró. Eu não faço nada. Eu sou um instrumento na mão do Eterno. Olha o nível dessa pessoa. Olha o nível desses gigantes. Mas mesmo ele foi cobrado por pedir para o ministro, quando foi libertado, lembra de mim. Ele ficou mais 2 anos no calabouço por causa disso. Porque ele não teve a confiança absoluta que o Eterno o libertaria de lá e que ele estava lá por um motivo específico para depois ser o vice-rei do Egito. Pelo fato dele ter pedido: olha, quando eu interpretei os seus sonhos, você vai voltar para o teu cargo. Lembra de mim. Caramba. Ele foi cobrado e ficou mais 2 anos no calabouço, ao ponto que aí o ministro: eu lembro de um hebreu que interpretava sonhos lá na prisão, quando o faraó precisava que seus sonhos fossem interpretados. Então, olha só como é que é o nível de cobrança em relação a esses gigantes da nossa história. Então, essa é a base para a gente poder ler esses textos da maneira correta. E, óbvio, como um rei, na posição que estava, ele também vai ser vulnerável a pequenos deslizes que, para nós, esses deslizes não são considerados um equívoco. Mas foi registrado para que nós possamos aprender com essas histórias e com essas grandes personalidades. Tem uma frase na Torá: En Adam ba'aretz asher yaseh tov velo yertah. Não existe um ser humano na face da terra que vai fazer só o bem e que não vai errar.
Os anjos são perfeitos. Os anjos não vão errar porque eles não têm o livre-arbítrio, eles não têm a possibilidade de não fazer o bem, eles só podem fazer o bem. Mas o ser humano, ele é o protagonista de toda a criação, porque ele pode fazer o mal. Você pode sair daqui e dar um soco numa pessoa e você vai continuar vivo dentro do período que você recebeu de presente para viver. Então, o livre-arbítrio que nos diferencia de todos os outros seres da face da Terra e que nos dá esse protagonismo e que nos dá a possibilidade de nos conectarmos com o Criador de uma maneira intensa e verdadeira, que é a conexão criatura e criador, mas um prazer lutado, um prazer conquistado, que é diferente do que você pegar um menino, colocar ele na presidência do Grupo Primo, ou aquele menino que começou como office boy e foi passando por todos os departamentos aqui do Grupo Primo e chegou a nível de ser sócio do grupo. Se você pegar ele e dar o mesmo salário hoje, ele vai ter prazer desse salário, mas não vai ter o mesmo prazer dessa quantia se ele passou por todos os departamentos do grupo e conquistou isso pelo seu mérito. Deus quer que a gente conquiste a nossa recompensa, não quer dar ela de mão beijada. Cara, olha só, eu... É profundo. É que você falou muitas coisas interessantes. Cara, a história de José do Egito, pra mim, ela é impressionante, né? Sim, Só que eu nunca tinha tido essa revelação sobre ele ter ficado 2 anos a mais por ter pedido algo que talvez seja fruto da não confiança. No nível dele não podia ter essa... Nunca tinha pensado nisso. Isso realmente é impressionante. É impressionante. Agora, cara, quando você fala de sabedoria, assim, eu fico pensando, qual que é o segredo para manter a sabedoria na sua consistência? Sim. Porque Salomão, ainda em Salomão, né, cara, já li muito a história de Salomão. E no final da história dele, né, se a gente fosse olhar para Eclesiastes... Livros, né? Você tem os livros. Sim. Mishlei, todos, Provérbios. Sim. Fala em português. Não, o livro dos Provérbios, você tem, já leu? Sim. Várias vezes. Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes você vai amar. Reis, algumas Coelet. coisas também. Sim. Porque ele fala que tudo é fútil. Isso, então. Mas Só que não é alguém que não teve acesso à riqueza. Ele teve acesso a tudo. Ele entendeu que, mesmo tendo acesso, tudo que o dinheiro pode comprar não tem valor algum. Então, mas essa minha pergunta é por aí. Vai lá. Você vê basicamente 2 faces de Salomão ali, em Provérbios e Eclesiastes, né? É quase como se, de alguma forma, ele tivesse uma crise de identidade, reflexão, introspecção. Ele escreveu no final da sua vida. Em Eclesiastes. Só que imagina só, o cara que viveu tudo, mais do que todos nós, né? Ele viveu tudo. Ele viveu tudo que ele poderia ali. No final, ele começa a refletir. O que eu comecei a perceber quando eu li Eclesiastes? Que ele foi se questionando, ele foi respondendo todas essas dúvidas. Sim. Até que no final ele chegou à grande conclusão de que realmente nada tem sentido e é Deus, tudo é Deus. Só que antes disso, ele tinha chegado a uma última reflexão antes de chegar a Deus. Sim. Porque ele foi criando hipóteses, né? Então ele perguntou, será que é o vinho? Será que é o prazer? Será que é a comida? Será que não sei o que lá? E ele chegou a uma grande reflexão antes de ele chegar à última grande reflexão. E essa última reflexão material foi muito parecida com o que você falou. Não sei se a gente já estava gravando aqui ou estava antes, que foi sobre a única coisa que dá sentido à vida é comprar, usufruir do que é gerado pelo meu trabalho. Sim. É o fruto do meu trabalho. Satisfação. A satisfação. Essa foi a última grande reflexão material dele, né? Antes de ele, de fato, chegar à última grande reflexão. E aí o que eu te pergunto é, como manter, então, uma consistência de sabedoria ao longo do tempo? Porque até orar é difícil. Claro. Você fala, vou orar todo dia. Aí você chega onde você tá bravo. Aí foi lá, eu e Maíra, a gente brigou. Eu e minha esposa, a gente brigou. Não vou orar hoje aqui, nada. Aí você já vacila aqui nesse nível, né? Como manter essa disciplina de oração, de sabedoria no dia a dia? Ve'agita bo yomam v'layla, está escrito. Nós temos o dever e a obrigação de estudar a Torá dia e noite. Todos os dias de manhã a gente faz uma bênção. Não para terminar a Torá. A Torá não é um livro de ciência que você estuda, você terminou, você ganhou um diploma, põe na parede e nunca mais abre o livro. Ve'agita bo yomam v'layla. Estude a Torá dia e noite. A bênção que a gente faz diariamente é la'asok bedivrei Torá, que é se ocupar com as palavras de Torá. Deus, ele nos ordena a amarmos ele. Espera aí, querido. Como é que você vai pedir para alguém amar? O amor é um sentimento. Ou você sente, ou você não sente. Então, como um dos preceitos da Torá, que a gente lê todos os dias no Shema Israel, é Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Ame o Eterno, seu Deus, com todo o teu coração. Mas como? É um amor, é um sentimento. Logo em seguida tem a receita, que é a resposta para a tua pergunta.
que vale milhões essa resposta. Vehayu adevarim haele asher anochim etzavecha yom alevavecha. Coloque essas palavras no seu coração. Se você introduzir essas palavras, essa sabedoria divina extraordinária da Torá, se você introduzir ela dia e noite no seu coração, você vai vencer. Se você deixar um dia da sua vida passar sem você sentar e estudá-la, você vai regredir. Então o ser humano, ele é tão complexo que se ele não constrói a sua personalidade, se ele não se nutre do alimento que a alma precisa, se ele não alimenta a sua alma assim como ele alimenta o corpo, ele vai cair. Então o segredo para que essa sabedoria ela não esfrie, primeiro a disciplina, óbvio. Nem sempre você vai ter vontade de acordar cedo e rezar, mas você tem que ir rezar. No judaísmo você não espere sentir para fazer, faça para sentir. Desperte esse propósito, finca a bandeira, mas você sabe que nem todos os dias você vai estar disposto como você está hoje, mas se o propósito ele existe, claro na sua cabeça, se você já despertou esse autoconhecimento, se você sabe quem é você e da onde você veio, onde você tem que chegar, e se você nutre o seu espírito com essa sabedoria, Yomam Valaila, dia e noite, e se você coloca essas palavras no seu coração constantemente, você não vai cair, você vai progredir, e se você cair, você vai se levantar. O segredo da vida é saber que nem sempre vai ser bom, mas é aprender a enxergar o bom em tudo. E isso é uma habilidade que pode ser conquistada. As pessoas, eu vou enxergar a metade cheia do copo. Antes de você enxergar a metade cheia do copo, valoriza que você tem o copo. Valoriza que você tem o copo. E entenda que na vida nem sempre tudo vai ser bom e confortável, mas você sempre pode extrair a luz da escuridão. E isso é uma habilidade que tem que ser conquistada e amadurecida ao longo do tempo. Tem muito trabalho. Sim. O ser humano foi criado para se esforçar. Não tem como fugir do esforço. E você sabe muito bem disso. Sentido, né? Se não tem sentido. Você escolhe aonde você vai depositar a sua energia, mas que você vai ter que depositar energia e se esforçar, isso é uma regra. E se você não saber lidar com isso, tua vida vai ser melancólica. Caramba. Cara, quando você olha para a sabedoria, né? Assim, a sabedoria, para mim, ela está muito ligada com essa hereditariedade, essa coisa passada adiante, né? Saber que a gente deve buscar a sabedoria, sim, né? Sim. E aí quando a gente olha para Salomão e Davi, né? Você vê essa hereditariedade até da coisa ruim, né? Assim, onde um caiu, o outro caiu também, né? Então você vai vendo historicamente, biblicamente, que os filhos vão replicando comportamentos dos pais. E recebem características formas, né? Dos pais também. Exato. Físicas, né? E espirituais. É isso, desde Isaac ali, você vê Abraão, você vê todo mundo repetindo comportamentos. Analisa, né? A vida desses homens que você acabou de falar. Foram difíceis. Sim, com certeza. Foi testado 10 vezes. Com certeza. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, existe para você uma relação entre sabedoria e riqueza material? Sim, claro que sim. Uhum. A riqueza material ela tem que ser administrada com sabedoria. Uhum. E você tem que vincular um propósito para essa riqueza material gerada. Quanto maior for a riqueza material, maior será o número de vidas impactadas, maior será o número de vidas transformadas. Quanto mais funcionários você contratar, mais famílias você está... para mais famílias você está proporcionando dignidade. A riqueza material, ela é uma ferramenta de trabalho. E quanto mais você injetar sentido para acumular essa riqueza, mais riqueza você vai acumular. Você sabe que o Mr. Schultz é judeu, ele é CEO do grupo Starbucks, já ouviu falar? Sim, já li o livro dele, incrível. Ele ganhou um prêmio de ética empresarial, Thiago. Sim, animal. E ele, no discurso, quando ele recebeu esse prêmio, ele elogiou um rabino que ele conheceu em Israel. Quem é esse rabino que ele conheceu em Israel? O rabino Natan Tzvi Finkel, que foi o diretor espiritual da Yeshiva de Mir, da Academia Talmúdica de Mir, que tem 7.000 alunos. Então, quando ele estava em Israel, convidaram ele a conhecer a Yeshiva, né, a Academia Talmúdica. Mas o que eu vou fazer na Yeshiva? Não, lá tem um diretor. Imagina uma empresa com um único CEO, mas com 7.000 funcionários.
Ah, então eu quero ir. Aí ele foi até Yeshiva de Mir, sentou na frente do Rabino Natan, Tiago. Qual foi a pergunta que o Rabino Natan fez para ele? Qual a maior lição que a gente aprende do Holocausto? Pergunta difícil. Qual a maior lição que nós aprendemos do Holocausto? E aí ele não sabia o que responder. E o Rabino batia na mesa. Me fala, Mr. Schultz, qual é a maior lição que a gente aprende do Holocausto? Ele tentou responder, never again. Não, qual é a maior lição? Aí o Rabino falou. Quando os nazistas entravam naqueles barracões, onde os judeus estavam com pijamas rasgados, aquelas belices de cimento, no inverno rigoroso europeu. O nazista era tão sádico que ele jogava um cobertor apenas. Quem pegasse esse cobertor, ganhou na loteria aquela noite. O que você acha que o felizardo, que o cobertor caiu no colo dele, fazia? Ele se cobria e dormia pelo menos uma noite aquecido, está no direito dele, o cobertor caiu no colo dele. Ou ele esticava esse cobertor para que um maior número de pessoas possa ter um contato e se aquecer um pouquinho e usufruir um pouquinho daquela coberta. O que você acha que essa pessoa fazia? E o Rabino Natan falou, eu vi pessoas esticarem seus cobertores. Mr. Schultz, volte para a América e estique o seu cobertor com o maior número de pessoas possível. Isso é gerir a riqueza com sabedoria. E o Rabino Natan, quando estava na frente do Mr. Schultz, o Mr. Schultz fez um cheque e assinou um cheque em branco, deu para o Rabino. Imagina, o Rabino que tem uma instituição, muitos custos. Cheque em branco, preenche o valor, Rabino. Comigo isso não acontece, né? o Rabino preencheu $1.000 e deu para ele, vai até a loja aqui da esquina da Yeshiva e compra um tefilim para você. Compra um filactério, que é um dos preceitos do judaísmo, que a gente amarra em direção ao coração e entre os nossos olhos. E reze todos os dias. Olha a grandeza desse homem. Ele podia naquele momento pedir um recurso para Yeshiva, não. Ele estava gerindo a riqueza com sabedoria. Então a sabedoria transforma. A sabedoria, ela transcende qualquer cargo, qualquer rótulo. Conquiste a sabedoria, porque ela é um ativo inconfiscável. O que você acumulou, nunca ninguém vai conseguir tirar de você e você multiplica ela cada vez mais. Aliás, você faz isso muito bem com o seu Netflix das finanças. Qual o nome? Finclass. Imagina quantas vidas você já transformou. Imagina quantas vidas, pessoas que estavam totalmente perdidas financeiramente falando, e você, através de uma didática que Deus lhe concedeu, você está transformando e ela vai transformar. E são gerações, né? Filho, netos, bisnetos. Então, assim, chega uma hora que a gente perde a noção mesmo do nosso impacto. Mas né? tem que parar e pensar todos os dias, Thiago. Eu fui para a África agora, voltei ontem de manhã, né? Voltei de manhã. E aí, enfim, a gente sempre ouve falar. Só que você vai até lá, é diferente. E aí eu visitei um orfanato, né? Que cuidava só de meninas ali em Moçambique. Tá. Pra você ter noção, as pessoas lá não são bancarizadas e não tem internet. É uma coisa assim, só que isso é o menor dos problemas. Aí visitamos um orfanato, aí a gente foi lá, compramos bonecas, bola, presentes, comida, essas coisas todas. Chegamos lá, a gente deu uns suquinhos de caixinha para as crianças. Né? As crianças pegavam um suquinho, elas tiravam o canudo e elas falavam assim, ó, o que eu faço com isso? Ah, vou chorar. Elas pegavam esse canudo e... Que é isso, tio? Que é isso? E uma caixinha que não abre. Como que eu vou tomar esse suquinho? Aí a gente pegou, ensinou. Ó, você faz assim, pega o canudinho, bota aqui e bebe. Aí elas... Nossa, que legal. Aí beleza. Aí chegou uma menina, eu olhei pra baixo assim, ó. Aí ela abraçou minha perna. Aí ela falou assim, com sotaque, né? Porque eles falam português. Eu te amo. Aí você derreteu, assim, a menininha. Nossa... E eu vivo uma situação hoje por causa da Sofia, né, minha filha hoje. Qual a idade dela? 5 anos. Uhum. Assim, é incrível. É muita coisa. E aí, chegou essa menininha, né? Ela me abraçou, falou, te amo. Aí eu olhei pra baixo, assim, pensando, nossa, como assim ela me ama, né? Aí eu ajoelhei, assim, né, pra falar com ela.
Aí ela, hoje é o melhor dia da minha vida. Ah, Eu falei, nossa, como assim? Aí eu, ai, hoje é o como melhor assim? dia da minha vida, ela falou. Melhor dia da minha vida. Aí eu peguei, abracei ela assim. Eu falei, eu também te amo. Né? E aí eu falei várias coisas, abençoei muito e falei um monte de coisa. Aí ela pegou e falou assim, adeus. E foi embora. Thiago, A minha dessa. tô emocionado. Depois quero ver esse material. Você gravou tudo isso? Quero ver Gravamos essa tua tudo missão isso, lá é. na África.